Bíblia, lá no livro de Juízes, capítulo 6, o versículo do 1 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Livro dos Juízes, capítulo 6, versículo do 1 em diante. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subia os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumentos, porque subiam com o seu gado e tendas, vinham como um gafanhoto, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da terra da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cujas terras habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Novamente o versículo 10. E vos disse: eu, Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós sabemos que quando o povo estava sendo escravizado, o povo clamou ao Senhor, o povo pediu socorro ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus levantou um homem chamado Moisés para libertar o seu povo que estava no cativeiro. O texto diz também que após a morte de Moisés, ele deixa um sucessor, que nós conhecemos muito bem, que é Josué. Josué, ele é sucessor de Moisés, ele tem a responsabilidade de conduzir aquele povo a sua promessa, a conquistar a sua promessa. Mas nós sabemos que Josué, ele também morre. E a palavra do Senhor diz que quando Josué ele morre, ele não deixa sucessor. Josué, ele foi um líder. Ele foi um líder que ele não preparou um sucessor. Então, quando ele morreu, o povo de Israel ficou sem líder.
O texto, queridos, eu li apenas até o versículo 10, porque esse texto ele é muito longo mesmo. E eu li só os primeiros versículos, mas o texto, se você quiser acompanhar em casa a leitura mais completa, o texto fala que esse povo, após a morte de Josué, esse povo, eles começaram a ser, Deus começou a levantar entre eles juízes para comandar suas causas. Então, o povo de Deus, como eles não tinham um líder para estar guiando ele todos os dias, como eles deviam fazer, como eles deviam se pôr, eles começaram, queridos, a criar para eles outros deuses. Eles começaram a criar para eles deuses estranhos. Eles tiraram do meio deles a presença do Deus de Israel, o Deus que tirou eles da terra da servidão. E eles começaram a adorar a outros deuses. Amém? A Bíblia diz aqui no livro de Juízes que Joás, ele se titula sacerdote, né? E aí, o que ele faz? Ele constrói um altar, ele levanta um bosque, e ele levanta nesse lugar uma imagem, uma escultura a Baal. E eles começam a vulnerar aquele Deus. Amém? E aí o texto que nós lemos, depois você vai entender por que eu estou falando isso. E aí o texto diz que, por conta deles terem se desviado dos caminhos do Senhor, o Senhor levantou quem? Contra eles? 2 grandes inimigos. Deus levantou os midianitas e os amalequitas. 2 povos que Deus levantou para estarem contra o seu povo. Por que que o Senhor fez isso com esse povo? Queridos, se tem uma forma de como nós nos atrairmos a Deus, são muitas das vezes as lutas. As lutas, elas são, se não, uma das primeiras coisas que nos levam para a presença do Senhor. Esse povo que conhecia o Deus Todo-Poderoso, esse povo, ele começou a fazer coisas que estavam desagradando a Deus. Eles tinham se esquecido de Deus. Eles tinham se esquecido do que os seus pais tinham lhe falado. Porque se você acompanhar o texto, essa geração é a geração dos filhos daqueles que morreram lá no deserto. Mas é uma geração que conhecia os feitos do Senhor pelos seus pais. Que os seus pais lhes contavam, os seus antepassados. Amém? Aleluia. E aí o texto diz que Deus, ele levanta 2 inimigos contra o povo de Deus, os amalequitas. Quem eram os amalequitas? Queridos, amalequitas, eles eram povos que eles comiam carne crua de animais. Eles pegavam os animais e eles comiam esses animais. Eles também tinham uma prática chamada canibalismo, pronto, perdão, quase não sai. Eles comiam carne humana de pessoas. Eram povos muito terríveis. Os outros, queridos, eram os midianitas. Quem eram os midianitas? Eram montadores de camelos.
esses midianitas, querido, eles tinham prazer em destruir tudo que eles vinham pela frente, tudo que estavam à sua frente, eles destruíam tudo. Eles destruíam plantações, eles destruíam ovelha, gado, eles picotavam tudo. Depois eles iam embora. Eles eram como um verdadeiro gafanhoto, ou seja, eles não permitiam, eles não deixavam que o povo do Senhor viesse a prosperar. Amém? No versículo 6 do capítulo 6 diz assim, ó: assim Israel empobreceu-se muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Queridos, depois de uma opressão do inimigo sobre a vida desse povo, o texto diz, querido, que eles viveram sobre essa opressão durante 7 anos. 7 anos eles foram entregues na mão dos amalequitas e dos midianitas. 7 anos, querido. E eu fico imaginando comigo. 1 ano, querido, já é muita coisa. O povo de Deus, querido, eram povos prósperos. Eles eram um povo próspero porque o Senhor era com ele. Tudo que eles faziam, eles prosperavam. Mas devido a essa opressão desses inimigos, o povo do Senhor estava, como diz o texto, eles estavam, queridos, empobrecendo. O que eles tinham estava sendo devastado pelo inimigo. O inimigo estava roubando tudo deles. O inimigo estava verdadeiramente ali roubando tudo que eles tinham. Roubando as suas plantações, os seus gado. Amém? Aleluia, Deus. O povo estava ficando sem alimento. Porque o alimento, eles plantavam. E os povos vinham e arrancavam e destruíam. Queridos, pouco alimento que sobrava para eles, eles pegavam esses alimentos e eles cavavam buracos e escondiam para que eles não viessem morrer de fome. Esse povo, querido, eles começaram a abandonar as suas casas, eles começaram a deixar os seus lugares, as suas residências, porque eles não suportavam mais a opressão do inimigo. E eles começaram a morar em cavernas, escondido com medo do inimigo. Aleluia. Querido, o inimigo, quando ele vem sobre a nossa vida, ele vem com o intuito de destruir. Ele vem com o intuito de destruir. Mas, queridos, perceba que esse inimigo, ele se levantou contra o povo de Deus, foi porque o próprio Deus permitiu. Foi o próprio Deus que permitiu. E por que Deus permitiu? Porque aquele povo que tinha uma promessa, porque aquele povo que era povo escolhido de Deus, porque aquele povo que um dia o Senhor tirou eles lá daquela escravidão, volta a cometer práticas que estavam entristecendo ao Senhor. A palavra do meu Deus diz que o Senhor, Ele não divide a sua glória com ninguém. Nós não podemos, como eu já falei aqui outras vezes, nós não podemos fazer para nós 2 deuses. Nós não podemos servir a 2 deuses. Esse povo estava servindo a Baal. Esse povo tinha tirado o coração do Deus de Israel. Esse povo tinha se esquecido do Senhor. E o Senhor permitiu que eles viessem ser oprimidos. Amém?
Aleluia. E depois de 7 anos de opressão, o povo lembra, o povo começa a lembrar de Deus. E no versículo 7 do capítulo 6 diz que o povo clamou ao Senhor. O povo se lembrou do Senhor. Aleluia. Não tem como nós clamarmos a Deus e Ele não responder. Não tem como nós chorarmos. Não tem como nós colocarmos o nosso coração diante do Senhor e Ele não ouvir, e Ele não responder, e Ele não atender. Porque Ele é misericordioso, querida. Ainda que nós venhamos ser pecadores, nós sabemos que a nossa vida ela é uma luta aqui nessa terra. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim, são as potestades que vivem nas regiões celestiais. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso. Que quando nós pecamos contra Ele, quando nós entristecemos o coração dEle, mas quando nós fazemos o caminho de volta, quando nós reconhecemos que erramos, quando nós reconhecemos que precisamos dEle, e quando nós nos arrependemos, Ele chega com o socorro na hora. Eles tinham feito deuses para Ele. Eles tinham construído altares que não era ao nosso Deus de Israel. Mas no momento que eles começaram a clamar, no momento que eles começaram a apresentar o Senhor, a Bíblia diz, aleluia, aleluia, a Bíblia diz que o Senhor, Ele desce até a tenda de Manassés, a menor tribo que havia em Israel. Quando ele desce lá nessa tenda, ele encontra um homem chamado Joás, a qual ele tinha um filho que ele tinha colocado o nome de Baal. Mas na verdade o nome desse homem era Gideão. Querido, Joás era pai de Gideão. Quem era Gideão? Quem era Gideão? Gideão era filho de um homem que estava desviado do caminho do Senhor. Portanto, ele era filho de Abraão também. Aleluia. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor, vamos acompanhar aqui a leitura. No versículo 11, querido, fala assim. Capítulo 6, versículo 11. E o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesirita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo que nos fez o Senhor subir do Egito. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Aleluia. Queridos, perceba que Deus
Deus, ele tem uma estratégia que é tão extraordinária, que é tão maravilhosa, que muitas vezes nós não conseguimos entender. Queridos, o lagar era usado para a colheita de uvas, de azeitonas. Como nessa época, querido, não havia mais uvas, não havia mais azeitonas. Por quê? Porque eles já tinham destruído tudo. Não tinha mais nada. Aí o texto diz que Gideão está lá no lagar malhando trigo. Querido, trigo não se malha em lagar. Mas essa foi uma estratégia que Gideão criou para poder guardar, para poder separar algum alimento, para que eles não viessem passar necessidade. Perceba que Gideão, ele está malhando o trigo em um horário, queridos, que é à noite. Um momento em que ele estava fazendo isso com medo de ser visto pelos midianitas. Ele está fazendo isso em um horário que ele estava fugindo com medo de que ele viesse a ser pego e aquilo que ele estivesse na sua mão viesse a ser tirado, roubado. Isso foi uma estratégia que ele usou para salvar, para armazenar um pouco do que ainda lhe restava. E aí o anjo do Senhor lhes aparece. Só, queridos, que esse anjo que apareceu a Gideão não era um anjo, um simples anjo, não era um anjo comum. Era o verdadeiro Deus. Era o verdadeiro Deus que desceu lá na tenda de Manassés, na menor tribo que havia naquele lugar. Por quê? Porque Deus viu algo diferente em Gideão. Deus viu em Gideão aquilo que ele não via dentro dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, esse anjo, ele era uma teofania, ou seja, ali era o próprio Deus em forma de anjo falando com Gideão. O anjo diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia! Gideão questiona: se o Senhor é conosco, por que esse mal nos sobreveio? Queridos, é o que nós perguntamos para Deus quando as coisas começam a dar errado na nossa vida. Nós não nos lembramos que às vezes nós entristecemos ao Senhor. Nós não nos lembramos que às vezes nós fazemos coisa que desagrada ao Senhor. Nós não nos lembramos que às vezes nós colocamos muitas vezes coisa dentro da nossa casa que está entristecendo o Senhor, que muitas vezes são altares que nós construímos dentro da nossa casa que não está agradando ao Senhor. Queridos, Gideão, a família de Gideão era um povo de Deus. E eles começaram a construir para si altares de outros deuses. Eles tiraram de dentro do seu coração o Deus Todo-Poderoso e começaram a colocar deuses estranhos. E por conta disso, querido, aquele mal sobreveio sobre aquele lugar. A atitude errada de uma pessoa, ela pode prejudicar toda uma família, toda uma nação, todo um povo. Queridos, uma atitude errada nossa, como igreja do Senhor Jesus, nós podemos desviar muitas pessoas do caminho do Senhor. Nós como líderes, nós precisamos entender que tem pessoas olhando para nós. Nós, igreja do Senhor Jesus, precisamos entender que quando nós falhamos, quando nós pecamos contra Deus, tem alguém que está olhando para nós. E a nossa atitude, ela vai respingar em alguém. Esse povo todo, querido, por conta que foi levantado aquele altar a Baal,
Todo aquele povo estava sofrendo sobre a escravidão, sobre a opressão daqueles midianitas e dos amalequitas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí o Gideão disse: o Senhor é conosco, porque todo esse mal sobre nós veio. É o que nós perguntamos ao Senhor. Nós não nos lembramos do que nós fizemos de errado. A gente só lembra daquilo que está acontecendo de ruim. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quando Gideão ele nasceu, o pai dele colocou o nome dele de Baal. Baal. E quando Deus aparece naquela noite para ele, ele diz assim, ele chama ele, sabe de quê? De Gideão. Queridos, o nosso Deus, Ele é especialista em mudar nome. Talvez você tenha um nome que alguém te deu, teu pai, tua mãe, tua tia, sei lá quem te deu. Que talvez não é o nome que o Senhor tem para você. Como assim, Fran? Queridos, nós conhecemos que Deus, Ele muda o nome de Sarai para Sara. Porque havia uma promessa sobre a vida dela. Ela não seria mais Sarai, mas Sara. Deus muda o nome de Abrão. Não seria mais Abrão, mas Abraão. Porque havia uma promessa sobre a vida dele. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Porque havia uma promessa sobre a vida dele. Queridos, e Gideão aqui, o seu pai lhe deu o nome de Baal. O seu pai lhe deu o nome de um Deus, de um Deus estranho, de um Deus pagão. E Deus muda o nome dele para Gideão. E eu fui procurar o nome de Gideão, o que significa? Destruidor, guerreiro e poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Então, queridos, talvez você está aqui hoje nessa noite. Talvez você já passou uma parte da sua vida. Recebendo palavras de pessoas que te rotularam, pessoas que te chamaram de isso, de aquilo, pessoas que colocaram sobre você um jugo. Porque Gideão, queridos, ele tinha um nome que ele não escolheu. Ele tinha um nome que ele não escolheu. O nome que o pai dele deu para ele de Baal significava Deus da fertilidade. Ou seja, falsos deuses. Aí Deus troca por destruidor, guerreiro e poderoso. Talvez, queridos, até hoje, as pessoas elas tenham olhado para você e digam: olha ali, é um derrotado. É um Zé Ninguém. Não vai conseguir nada na vida. Mas o Senhor, o Deus que muda não só o nome, querido. Deus muda a história. Quem era Gideão? Querido, nós conhecemos a história. Gideão estava malhando o trigo no lagar escondido. Por que ele estava escondido? Porque ele estava com medo. Porque quando o diabo vem para nos afrontar, nós nos escondemos, nós ficamos com medo. Nós não nos lembramos que o nosso Deus é muito maior. Nós não nos lembramos que aquele que está conosco é muito maior. Aleluia. Aí é preciso Deus dar uma sacudida. É preciso de Deus dar uma sacudida e dizer: eu sou contigo, varão valoroso. Aleluia.
Você não é aquilo que falaram ao teu respeito. Querido, tem pessoas, queridos, que receberam nome, isso é verdade, porque eu conheço, que receberam apelidos, nome de quando era criança, pequeno, e a pessoa cresce, trazendo dentro de si traumas, porque ouviu de alguém que não vai dar em nada, que não vai conseguir nada, que não vai conquistar nada. E a pessoa pega essa palavra e recebe para si. E traz sobre a sua vida uma maldição. E a maldição, ela só pode ser quebrada através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Gideão, aleluia. Aí o Senhor diz para Gideão: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te mandei eu? Porque ele achava que ele não era capaz. Ele achava que ele não tinha capacidade. Porque quando Deus nos entrega uma responsabilidade, nós olhamos para a nossa pequenez e nós dizemos: poxa, será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? Mas Deus, querido, Ele é extraordinário. Deus, querido, Ele pega exatamente aquelas pessoas que não se acham nada. Aquelas pessoas que são os improváveis. Sabe quem são os improváveis? São aqueles que olham para ti e dizem assim: não vai chegar a lugar nenhum, não vai conseguir nada. Aí Deus diz: é exatamente esse e essa que eu quero usar. Exatamente esse e essa que eu quero usar. Porque Deus, queridos, eu aprendi essa frase já há muito tempo. Mas essa frase eu trago consigo no meu coração. Deus, Ele não chama pessoas capacitadas, mas Ele capacita aqueles que Ele chama. Talvez você está aqui nessa noite, talvez você está assistindo essa transmissão online, talvez você diga: o Senhor, Ele já me chamou para algo. O Senhor, Ele já me escolheu para algo, mas quando eu olho para dentro de mim, eu digo: eu não sou capaz. Deixa eu te dizer, aquele que chama, aquele que escolhe, que não erra, é o que capacita. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí Gideão diz: Senhor, eu sou o menor da minha casa. A minha tribo, Senhor, é a menor de Israel. No versículo 16, o Senhor diz: eu serei contigo. Eu serei contigo. Tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Olha aí, gente. Se você tem o Senhor na sua vida, seja quem vier contra você, vai ser destruído, porque não é pelo teu poder, é pelo poder dele. Olha o que Deus fala para Gideão, querido, quando ele diz que eu não posso, eu não consigo, eu sou o menor. Eu serei contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Aí Gideão pede um sinal ao Senhor, o anjo. É bem a gente, é bem eu e você. Senhor, mas se o Senhor é comigo, Senhor, eu quero prova, Senhor. Senhor, será que isso é para mim mesmo? Senhor, eu quero uma prova. É bem nós. Somos nós assim, quando Deus fala conosco algo. Quando Deus entrega algo para conosco. Amém? Aleluia. Queridos, algumas situações da nossa vida são propósito de Deus
para nos levar para perto dele. Sabia? E o pior, queridos, que essas situações nem sempre são boas. Na grande maioria são ruins. Na grande maioria vem acompanhado de dor, de sofrimento, de luta. Porque é nessa hora que nós reconhecemos a autoridade que está sobre ele. Que não está em nenhum outro, é nele. É somente nele. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Aleluia. Queridos, Gideão, ele estava malhando o trigo no lagar. Ele estava preocupado, ele estava com medo. Ele estava aflito porque ele não sabia o que poderia vir contra ele. Ele procura estar ali naquele lugar em um horário que o texto, se você quiser ler depois, era à noite. E ele chama a presença de Deus. Por que ele chama a presença de Deus? Porque ele fez o que mais ninguém estava fazendo. Ele fez algo diferente. Ele se preocupava com os seus. Ele teve a preocupação e a diligência de procurar fazer algo pelo seu povo. E muitas das vezes Deus vai precisar apenas de um para fazer a diferença no nosso meio. Queridos, essa palavra, ela é bem extensa, ela não termina aqui. Eu até falei com o pastor para eu dar continuidade em outro dia. Porque esse texto que fala sobre Gideão é um texto muito rico. Nós podemos extrair daqui coisas extraordinárias para a nossa vida. Mas nessa noite, essa palavra especificamente, eu nem falei o texto, eu nem falei o tema para vocês. Destronando os altares da incredulidade. Aquele povo estava durante 7 anos sobre a opressão dos midianitas e dos amalequitas. Eles em algum momento, eu creio a minha mente santa, que em algum momento eles achavam que eles iam ser destruídos por total, que tinha acabado. Mas aí, a Bíblia diz que o povo do Senhor começa a aclamar, começa a buscar, começa a pedir da parte do Senhor socorro. E o Senhor envia um anjo para falar com Gideão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu não sei o que é que tem impedido das bênçãos do Senhor chegar até na tua casa. Talvez até aqui nesse momento, nessa noite, você tenha olhado para dentro da sua casa, por meio do seu povo, e você tenha visto destruição. Você tenha visto um cenário que não te agrada. Em alguns momentos, talvez você tenha dito: Senhor, até quando isso aqui vai permanecer? E a palavra do Senhor nessa noite para você é: vai acabar quando você se voltar para mim verdadeiramente. Vai acabar quando você reconhecer que eu, Senhor, é que posso todas as coisas.
que talvez existam altares dentro da sua casa. E isso é muito forte que eu falo, porque Deus falou comigo. Porque muitas das vezes existem altares dentro das nossas casas que precisa Deus quebrar para que a glória dele venha. Porque não tem como a presença de Deus, a glória do Senhor chegar aonde existe altares levantados para Baal. Não tem como. Aquele povo estava sobre uma opressão. Permissão do Senhor. Permissão do Senhor. Queridos, eu estava ministrando essa noite. E eu digo, diante desse altar tão grande, eu senti a opressão nessa noite. Por isso que eu pedi para vocês orarem. Porque, queridos, esse povo era povo de Deus. Era povo escolhido de Deus. Nação santa. Eles pegam, queridos, e eles levantam para si altares. Começam a adorar a outros deuses. Aí Deus vai lá e permite. Queridos, eu não sei para quem eu estou ministrando nessa noite. Aleluia. Talvez existam altares que você desconheça. Ou talvez você diga, Fran, mas é uma besteirinha de nada. Pois é. É nessa besteirinha que o diabo achou legalidade. E a intenção dele, a vontade dele é de destruir a tua família, a tua casa, a tua parentela, os teus. Mas se você se voltar para o Senhor nessa noite, se você colocar a sua vida diante do altar do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel, Ele vai te revelar o que precisa ser feito. Porque Deus, Ele não pode de forma nenhuma habitar em altar sujo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu me lembro de uma vez que eu fui orar na casa de um irmão, de uma família. E eu estava nessa casa, mais umas irmãs da intercessão, e nós estávamos orando. E eu comecei a ir no cômodo da casa, e tinha um móvel, e eu comecei a orar. E eu comecei a sentir arrepios, e eu sentia Deus falar comigo. Tem algo aqui que não me agrada. Tem algo aqui que não me agrada. E eu orando, eu senti aquela presença ruim. Só que eu não falei nada para ninguém. Eu fiquei só comigo e com Deus. E eu falei, Senhor, será? E eu orando, eu sentindo aquele peso, aquela presença ruim. E quando terminou aquele momento de oração, o Senhor me incomodava. E eu cheguei no final e eu disse, irmãos, eu não sei o que é. Mas enquanto eu orava nesse cômodo, eu sentia uma presença ruim. E Deus dizia que aqui tinha algo que não agradava. Queridos, era um móvel cheio de coisas, de bibelô, sei lá, algumas coisas. E quando eu terminei de falar, a pessoa falou para mim e disse assim, Fran, olha só, queridos. É porque há um tempo atrás eu estava usando droga. Até uns dias desse, ele disse assim, até um dia desse. E eu guardava a droga aqui nesse móvel, escondido lá no cantinho. E eu disse para ele, querido, essa família, quando nós estávamos orando, tire tudo que não é de Deus de dentro da sua casa. Tire tudo que não pertence ao Senhor de dentro da sua casa. Querido, quando a presença do Senhor não está na nossa casa, quando existem altares dentro da nossa casa, queridos, o inimigo, ele tem legalidade total que Deus dá para fazer o que ele quiser. E naquele dia, houve reconciliação naquela casa. E naquele dia, querido, eu creio que o Senhor ali voltou a fazer morada naquele lugar. Porque Deus, Ele não habita em lugar que está sujo.
E talvez exista algo dentro de você, dentro do seu coração, que você precisa liberar, que você precisa perdoar, que você precisa entregar diante do altar do Senhor, para que Ele venha fazer o agir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.